Valber Merez. Professor, atualmente, o senhor percebe mais desafio na música brasileira hoje? Pois é, rapaz, qual o grande detalhe? Eu até vou dar uma palestra sobre isso lá em Juiz de Fora, dia 18. Sim. A música brasileira nos últimos 10 anos. Se a gente pensar do ponto de vista da construção musical, nós temos os estilos já consagrados, que não tem mudado nada. Às vezes uma variação de uma coisa. Você vê, por exemplo, nós temos um sertanejo, né, que evoluiu um pouco, né, do ponto de vista instrumental, que deixou de ser sertanejo, na verdade, que aí já vem as guitarras, já vem aquela coisa toda, né? Tem lá a dupla, aí veio a sofrência, que veio o arrocha, que é tudo mais ou menos dentro de uma vertente ali, né? Aí você tem o pé de serra, do pé de serra evolui um pouquinho, um forró mais acelerado, menos acelerado, né? A gente tem visto aí nas festas aí, né, que é um forró modificado. Mas o grande desafio, na verdade, né, é você conseguir colocar sua música na grande mídia. Qual é a grande mídia? É você conseguir, por exemplo, uma gravadora que possa colocar a tua música em evidência no Brasil inteiro para competir. Por quê? Qual o grande detalhe? Eu participo de vários grupos, né? E minha música, por exemplo, é tocada em várias rádios no Brasil e no mundo, tá certo? Mas são rádios webs, nós temos algumas rádios também, mas que não tem aquela expressão nacional. Elas são rádios mais regionais, né? Não tem esse alcance. Minha música toca no Japão, minha música toca em Portugal, né? Certo? Então, qual é o grande detalhe? Nós temos nesse grupo, por exemplo, mais de 500 compositores e cantores. 500. Que não têm acesso à grande mídia mais. Paulinho Pedra Azul, Chico Lobo. São fenômenos, mas que estão ali. O grande detalhe é você colocar... Então, nessas pesquisas que eles proporcionam pra gente, de cada 100 músicas tocadas nas rádios, 90% são sertanejos. Né? Elas compraram 90% das rádios. 10% todos os outros. Mas que todos os outros? Todos os outros mesmo. Funk, samba, pagode, rock, MPB. Percebe a diferença? 90% para um tipo de música, né? Investimento é muito alto. Você vê as festas, né? Eu sou muito amigo do ex-prefeito lá de Argirita. Inclusive, minha voz hoje, muito orgulho, o hino da cidade é a minha voz. Nossa, que legal, cara. Minha voz, lá em Argirita, nas Minas Gerais. Então, assim, eu lembro que ano passado, eu falei assim, poxa, Alex, dá uma diversificada aí um pouquinho, cara. Né? Não, eu vou colocar tal. Aí, quando saiu a programação da festa, foram 5 dias de festas, com todos os 5 dias com música sertaneja. Poxa, mas quem gosta do rock? Quem gosta, por exemplo, de um pé de serra, fica desprestigiado. Então, hoje, de um modo geral, nos 5.570 municípios, mais ou menos, nós temos no Brasil, a predominância é do mundo sertanejo, que não é sertanejo mais, né? É uma música pop, sei lá, mas que tomou conta do país. Então fica difícil de você entrar, porque quando você vai mostrar o seu projeto, né, eles, não, é melhor isso aí. Tem uma música da Alcione, né? Acho que ela fala sobre o samba, né? E isso que o senhor tá falando é realmente uma grande verdade, que parece que a música que ela faz, falando assim, para não deixar o samba morrer, né? Parece que é uma realidade que o futuro... Parece que ela estava tendo até uma visão do que o futuro estaria prestes a acontecer, né, professor? E realmente essas músicas tomaram conta. A gente percebe todas as festividades, as festas das cidades, realmente é o que o senhor disse, estão tomadas por isso. É porque, assim, deixa eu só fazer um raciocínio com você aqui. O povo gosta do que ele ouve. Se você gosta de Beethoven, Strauss, eu detesto música clássica, porque o cara não ouve. A partir do momento que ele começa a ouvir, ele vai passar a gostar. O que acontece? Como ele é bombardeado o tempo todo com um tipo de música, ele só gosta daquilo, né? Aí, qual o problema, né? Eu tenho um amigo aqui de Muriaé, que ele é produtor, né, cultural, artístico e tal, promove festas, e ele falou assim, cara, quando eu coloco qualquer dupla sertaneja, dão 30 mil pessoas na festa. 30, 35, 40 mil pessoas. Eu coloco uma banda de rock, vão dar 5 mil. Então, eu sou empresário, né, eu
o objetivo é ter o lucro e dar lucro para todos os que estão ali. Se eu coloco 5 mil pessoas com rock, né, serão 5 mil pessoas consumindo ali, né? No cachorro-quente, no barzinho, sei lá, ali dentro, tá. Mas quando eu coloco sertanejo, não tem 40, 50 mil pessoas, em muitos casos. Então, é mais vantagem do ponto de vista econômico você trazer qualquer sertanejo. Nossa, professor, até num bate-bola rápido, eu estou olhando para esses CDs do senhor, para essas obras, eu gostaria que o senhor me explicasse, até de uma forma assim, eu vou perguntando ao senhor acerca de cada obra disso aqui. Eu sei que ainda ficaram algumas que não estão aqui, né? E depois só pode até completar as que não estão aqui. Esse CD aqui, Valber Meirelles e Banda, Desenvelhecendo. Qual a inspiração dele? Desenvelhecendo um projeto, esse é o meu 6º disco, né? Aqui tem eu dou uma pincelada aqui nas questões da natureza, passarinho, canarinho da terra, menina natureza, carnal-beira, todos são temas ambientais, né? Aí eu coloquei também um pouco de saudade, de poesia, bem legal. Então é um CD misto, mas muito calcado também nessa questão ambiental, falando um pouquinho também do amor e tal. É bem bacana, Desenvelhecendo. Esse eu vou querer ouvir. O tema me chamou muita atenção. Evangelho dos Mitos, Valber Meirelles, sobre a poesia de Wander Lourenço. Conta pra gente, professor. Esse é o 8º disco, né? Evangelho dos Mitos. São poemas de Wander Lourenço, né? Eu fiquei conhecendo o Wander aqui em Itapiruna, ele veio lançar um livro aqui, ele gostou tanto da minha música, eu falei, pô, eu quero ser o seu parceiro. Nós, em 8 meses, nós fizemos 25 músicas em 8 meses. Loucura, né? Desenvolvemos e gravamos 2 discos. Gravamos Evangelho dos Mitos, né? Essa música é muito bacana porque o evangelho, na verdade, é um termo que não é bíblico, a priori. Ele é anterior à questão, né? Então, e o mito, se você parar para analisar, você viu o mito lá de Prometeu e Epimeteu, né? Mitologia grega. O que acontece? Nós temos lá Epimeteu que criava os seres, Prometeu que dava as habilidades, aquela coisa toda. E foram dando. Aí quando chegou a questão do homem, né, Prometeu foi lá, roubou o fogo dos céus, deu a sabedoria ao homem, né? Zeus, muito irado, pega Prometeu, o acorrenta ao Cáucaso, todos os dias o abutre vinha comer o fígado e ele voltava a regenerar. Perceba, 5, 6 mil anos atrás já se sabia que o fígado voltava a regenerar, né? Então essa que tem uma questão interessante, que o homem foi criado do quê? Do limo da terra, né? Já o mito bíblico do barro, é a mesma coisa, né? Se você pega a mitologia suméria também, todas elas, na verdade, focam essa questão do barro, porque nós somos esses componentes todos que tem na natureza, né? Aí juntamente com isso, aproveitar o Wander Lourenço, Sim. né? A Arca dos Homens é um projeto infantil, né? Um projeto infantil bem bacana, também é a narrativa do Wander, e eu fiz a composição das músicas. É um projeto bem bacana, né? Que aqui quem salva a humanidade são as crianças. Professor, esse aqui, parece que eu ouvi algumas músicas lá no YouTube, Tons e Cantoria. Conta pra gente. Tons e Cantoria é o meu 9º disco, né? Aqui também eu fiz uma parceria com vários amigos, vários compositores, né? Aliás, vários poetas, né? Então aqui eu tenho Wander Lourenço, tem Pedro Lira, tem Gilberto Mendonça Teres, que é o maior, era um dos maiores críticos da literatura brasileira, né? Então esse projeto Flora Carpe. Então esse projeto é muito bacana e ele foi... o arranjo de cordas foi feito pelo André Codesso. Aqui tem 2 músicas minhas com o André Codesso. O André Codesso é um fenômeno genial. O André Codesso, a gente tinha que fazer um estátua dele em Itapiruna. Nossa, muito com o senhor. Esse aqui, Cantos e Mensageiros. Cantos e Mensageiros é um disco também de cunho ecológico, né? Como eu falei, eu sou ambientalista também, sou especialista em educação ambiental e gestão territorial. Então eu fiz esse disco aqui, são todas as músicas minhas, são 17 canções, muito bacanas. Tem muita coisa bonita aqui, muito legal mesmo, né? Esse DVD aqui foi gravado no Teatro SES, né, professor? Isso. Foi em que ano? Isso foi em 2012, 2013. Nossa, que legal, né? gente. O que acontece aqui, para fazer esse show, eu peguei algumas músicas do primeiro disco, algumas músicas do segundo disco, algumas músicas do terceiro disco, fiz uma trilogia,
compus algumas canções e coloquei nesse álbum, né? Esse aqui é um álbum duplo, que tem um CD e um DVD, né? Que é um álbum duplo. E foi um show espetacular. Isso aqui, eu digo que foi um dos melhores projetos que nós fizemos, assim, do ponto de vista... Quando você vai pro palco, né? Professor, até olhando para esse CD aqui, que é interessante que ele me chama a atenção, porque o senhor também é nutricionista. Isso. Gente, o que te levou? Eu tenho uma pergunta, antes de eu fazer a pergunta sobre o CD, o senhor se tornar um nutricionista também. Pois é uma questão de... Que eu, particularmente, já pensei em fazer essa graduação. Algumas pessoas da minha área de farmácia, geralmente, pode terminar a farmácia, fazem faculdade de nutrição, mas onde que o senhor foi para esse cunho? Como eu gosto muito da biologia, eu tentei fazer medicina e lá atrás, né? E eu fiz o vestibular, passei na primeira fase, mas aí tinha umas discursivas. O primeiro ano que teve as discursivas, né? Que o vestibular, eu acabei ficando para trás na discursiva. Então eu fiz a questão da nutrição, também porque eu sou sócio de uma empresa, né? De produtos alimentícios, sorvetes e picolés, e ajuda também, agrega as duas coisas, entendeu? Então eu passei também a fazer parte, né? Dessa questão da nutricionista de uma empresa. Nossa. Também, uma empresa. E, professor, acerca também dos livros, quando começou essa carreira do senhor também como escritor? Conta pra gente. Escritor desde sempre, né? Com 10 anos de idade já comecei a escrever meus senhor poemas. Tem quantas obras escritas aproximadamente? Olha só, poemas são muitos poemas. Aí eu participei, eu tenho várias antologias que eu faço parte, né? A Academia de Letras lançou, uma época, né, um pequeno livro, né, chamado Plaquita Literária, com os nossos poemas. Então, assim, tem muita coisa escrita. Eu escrevi durante muito tempo em jornais, crônicas de jornais, artigos de jornais. Escrevi no Brasil Novo, Noroeste, né, aqui em Itaperuna, durante muito tempo. E esses livros da literatura infantil, que esse foi 2022, né, que eu lancei. E o que acontece? Isso aqui, além de ter a narrativa, né? Além de ter a narrativa, nós temos também as músicas, né? Você pode chegar aqui, ler o QR Code e vai pro videozinho que tem as músicas. Então fica bem interativo para a criança. Aqui também, né? Era uma vez um palhacinho, muito bacana, também com 8 músicas, né? E fora esse aqui tem o 10º disco, né? Que na verdade eu chamo de álbum, que é o chamado Moendagem, que eu lancei ano passado, que eu não fiz o CD, né? Porque eu já joguei nas plataformas direto, lá no Spotify, com 12 canções, são várias músicas minhas, várias músicas, mas nesse disco eu tenho alguns parceiros, eu abri ali para alguns parceiros muito bacanas. Um deles é o Paulo Florido, né? É um extraordinário poeta, ambientalista, que você conhece bem, né? Nós estávamos conversando sobre ele há pouco aqui. Então, o Paulo é o meu parceiro e tem outros projetos também que a gente vai aí gravar, e já tem acho que mais 2 músicas dele pra gente inserir nos próximos projetos. Nossa, né? que legal. Gente, nós vamos chamar agora o nosso último comercial. Fica ligadinho, já volto a falar com você. Bom dia, Brasil!